Deus, está aqui seu servo neste momento, Senhor. O Senhor já entregou uma palavra em seu coração. Ó Pai, ele já estudou, já buscou a sua face. Então, Senhor, faça lembrá-lo, Espírito Santo, aquilo que foi estudado. Mas, acima de tudo, Senhor, o Senhor use sua boca, Senhor, mais uma vez, como instrumento para abençoar as nossas vidas, Senhor. Que cada palavra que sai dos seus lábios, cada ato, ó Pai, seja para a exaltação do seu santo nome, Senhor. Fale conosco mais uma vez através da sua palavra e que tudo que for feito aqui, Senhor, como já tem sido, seja para a glorificação e exaltação do seu santo nome, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, muito feliz de estarmos aqui para poder trazer um pouco daquilo que o Senhor falou comigo, tem falado comigo. Essa mensagem aqui, ela, na verdade, eu não sou muito da tema para mensagem, não, mas essa mensagem aqui, Deus me deu um tema, né? Construa a sua arca. E aí, era uma mensagem que eu estava preparando para um culto de família ou para alguma oportunidade para a família. E aí, quando o pastor falou comigo, aí eu falei assim, a gente já tem algumas pregações prontas, né, no decorrer do estudo que a gente vai fazendo durante os dias, a gente sempre vai tendo alguma mensagem ali na manga. E eu falei assim, é essa. Mas aí Deus falou assim, tudo bem, vai ser ela, mas você vai mudar ela toda. Não vai ser com foco em si em família. Você vai falar de obediência, fé e evangelização. E aí eu mudei tudo, só o tema que ficou. Eu mudei todo o texto, ficou só o tema e eu prometo ser objetivo aqui. Paulinho me emprestou, aqui, irmão, me emprestou um iPad. Eu falei assim, poxa, o celular é tão pequeno aqui, eu pensando comigo, né? Olha como é que Deus cuida. Aí ele falou assim, quer meu iPad, varão? Eu falei assim, lógico, fica melhor para ler aqui. Às vezes eu não sigo nada do esboço, mas hoje eu vou tentar seguir o esboço aqui. Vamos ler o texto de Gênesis. Como eu falei, vou ser bem objetivo porque a gente tem homenagem para o nosso pastor. Tem presente para entregar. Gênesis, capítulo 7. Vou ler do primeiro versículo até o versículo 10. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7, e 7 o macho e sua fêmea. Mais dos animais que são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei, de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entrarão de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Sempre macho e fêmea, irmãos. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Pode assentar. Glória a Deus por essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. A gente vai perceber aqui que o contexto desse capítulo 6, 7, 8, 9... conta toda a história de Noé, que nós já conhecemos muito bem. Só que a gente vai ver que aquele povo estava numa decadência moral. Aquele povo estava vivendo momento de corrupção, momento de brigas, dissensões, e só tinha um que era justo no meio daquele povo. Lógico, a terra nessa época não era uma terra tão povoada igual ela é hoje. Talvez nem todos os lugares do planeta tinham pessoas, tinham civilizações. Mas independente disso, já tinha muita gente. E Deus diz que só existia um justo, que era Noé.
e a gente vê aquele cenário aonde Deus fala com Noé e a Bíblia não é clara em nenhum momento, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas pregando e falando que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Em nenhum momento a Bíblia é clara quanto a isso. Noé começou com 500 anos e terminou com 600. Então a gente imagina que ele demorou 100 anos. Mas a Bíblia não é clara em relação a isso. Mas independente disso, o foco não é a construção da arca, mas sim o propósito da construção da arca. Noé, ele teve, independente se ele começou a construir a arca com 500 anos de idade e terminou com 600, ou começou depois, ele teve praticamente 10 décadas para falar do amor de Cristo, para falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Aquelas pessoas tiveram 10 décadas, 100 anos para ouvir do Senhor. Então, Deus deu uma oportunidade para Noé que nós talvez não tenhamos, que é falar de Cristo durante 100 anos, porque a nossa expectativa de vida é muito menor que essa, né? Segundo o IBGE, os homens estão vivendo aí até 74 e as mulheres estão vivendo até 78, 79. É uma estatística, talvez você tenha já essa ideia e fala assim, meu Deus, então eu estou vivendo de teimoso. Não, é porque Deus está permitindo você viver, né? Mas a estatística é essa. Para aquela época, 500 anos, na verdade, as pessoas começavam a amadurecer com 100, 200 anos, por volta de 100 anos era o amadurecimento das pessoas. Então, independente do tempo que Noé demorou para construir aquela arca, Noé, ele teve 100 anos para falar de Deus, para evangelizar para aquele povo. E aí o texto também ele não é claro quanto a isso, mas a gente vai ver que segundo a Pedro ele fala que Noé era um grande pregador. A gente vai ver lá para o final da Bíblia que Pedro fala sobre isso. E aí a gente está naquele pano de fundo, onde aquele contexto é idólatra, as pessoas brigando uma com a outras e a corrupção rolando solta. E aí a gente vê o chamado de Deus para Noé. E aí a gente percebe que Deus ele poderia muito bem destruir aquela nação num piscar de olhos. Ele não precisava encher a terra de água para destruir uma nação. Só que ainda Deus, ele teve compaixão daquele povo. Mesmo sabendo o final, Deus ele fez aquilo para nos mostrar hoje que ele tem compaixão pela minha vida e pela sua vida. Mesmo às vezes a gente não querendo ajudar na construção de uma arca, Deus ainda é misericordioso e está às portas, pronto para falar, meu filho, a construção da arca está caminhando. Ainda tem lugar para você chegar. Ainda tem tempo de você chegar e ajudar a construir a arca. Mas aquele povo, eles ficam dispersos. Vivendo aquilo que agrada ao coração daquele povo, eles continuam. E aí vem o primeiro tópico aqui dessa reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Obediência. Como eu falei, Deus mudou todo o negócio do meu esboço e Deus falou, só falar de obediência e fé. Obediência. E o interessante é que a obediência, ela não alcança só a você. Ela alcança a sua geração. Ela alcança as pessoas que estão à sua volta. Porque, vamos lá, os animais foram criados para satisfazer as necessidades dos homens. E aí Deus vai e mata até os animais. Deus não perdoa nada. E por causa da fidelidade de Noé, ele perdoa a família dele. E depois a gente vai ver, a gente vai chegar nesse ponto, que a geração de Noé, mesmo os filhos cometendo erro depois que eles desceram da arca, mas a geração de Noé, ela é abençoada. Porque Noé segue todas as diretrizes. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, betume por dentro e por fora, 7 animais puros, e 7 pares de animais puros, e 1 par de animal impuro, e 2 pares de cada animal. A gente sempre fala 1 par de cada animal, mas foi 2, irmãos, foi 2 pares de cada animal. Noé segue a risca. E muitas das vezes a gente ouve tantas as vozes e não consegue ouvir a voz do Senhor, ou não queremos fazer da forma que o Senhor fala conosco. Noé, ele poderia se cansar no meio do processo, porque, irmãos, 100 anos são 100 anos. E o tempo não passava rápido igual a gente vê hoje. Hoje, né, a gente já está em junho, daqui a pouco a gente já está comemorando aqui o Natal, já está no final do ano de novo.
naquela época o tempo ele parecia que demorava muito mais. E Noé permaneceu, porque ele entendia que a obediência dele ia alcançar a casa dele. A obediência dele ia alcançar a geração dele. Só que o contrário também é verdade. Se ele desobedecesse, muitas coisas poderiam acontecer. Uma coisa muito simples. Por que Deus pediu para ele colocar 7 pares de animais puros, limpos? Porque no final ele precisava prestar um culto ao Senhor. E naquela época ainda ele precisava sacrificar animais. Quando Noé descesse daquela arca, ele teria que prestar sacrifício ao Senhor com aqueles animais puros, limpos. Agora perceba, se Noé falar assim, isso aí é coisa da minha cabeça, 7 animais limpos, eu vou botar todos os animais dentro que Deus pediu e não vou seguir a ordem e deixa para lá. Ele não iria conseguir prestar o sacrifício ao Senhor. Então às vezes Deus nos pede umas coisas loucas, e é louca mesmo, porque Ele só pede coisa louca para quem Ele tem compromisso, para quem tem experiência com Ele. E Ele nos pede alguma coisa, Ele nos dá a direção de coisa simples, irmãos. Deus não pede para a gente construir uma arca, ficar 100 anos construir uma arca, e a gente não segue as diretrizes do Senhor. E muitas das vezes acontecem coisas com a gente e nós não sabemos. Deus não é um Deus com chicote na mão, pronto a chicotear alguém ou penalizar alguém, mas aqui, da mesma forma que as bênçãos nos alcançam, a desobediência também nos alcança. Porque receber as bênçãos dos nossos pais, porque nossos pais foram fiéis, nossos pais obedeceram, nossos pais seguiram as diretrizes do Senhor, é muito bom receber as bênçãos. Mas a gente vai ver em Ezequiel que fala que um filho justo não quer dizer que o pai vai ser justo. Se o pai for mal, Ezequiel 18 fala sobre isso. Se o pai for mal e o filho for justo, o pai morrerá. Se o pai for justo e o filho for mal, o filho morrerá. Então entenda que, da mesma forma que a maldição hereditária não te alcança, não tem o poder de te alcançar porque você está em Cristo Jesus, as bênçãos também podem não te alcançar. E se nos alcançou, foi pela misericórdia do Senhor. A Bíblia não deixa clara que aquela família de Noé, eles eram totalmente fiéis, eles eram justos como Noé era justo. Mas Deus fala que ele era justo. O Senhor se agradou de Noé e ele cria uma aliança com Noé. E o interessante é que a aliança de Deus nas nossas vidas, ela não fica só no início do processo. A aliança foi estabelecida no início, mas no final, depois do dilúvio, depois de tudo, Deus lembra da aliança com Noé e fala: seja fecundo e multiplique. Aquilo que Deus falou para você e para mim vai se permanecer no meio do processo. Vai até o final das nossas vidas. E o compromisso de estarmos com Ele eternamente. Mas falando aqui, terrenamente falando. Só que nós precisamos seguir aquilo que Ele nos fala para seguir. A gente ouve o chefe do trabalho, a gente ouve o colega de faculdade, mas o Senhor está falando conosco toda quarta-feira, todo domingo. O Senhor está falando conosco em toda a EBD. O Senhor está falando conosco no nosso lar, quando a gente para ler a Bíblia. O Senhor fala conosco através até do YouTube, irmão. Quando você quer assistir uma pregação lá, Deus começa a falar contigo, você fala assim, não é coisa da minha cabeça. Não, não tem coisa da sua cabeça, é o Senhor falando com você, te dando resposta. Porque a resposta vem só através de um labacheia? Porque a resposta só vem através de uma vigília? Não, a resposta está aí. Só que nós damos ouvidos a tudo, mas não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E quando nós nos distanciamos de alguém que nós não temos intimidade, nós não conseguimos mais reconhecer a voz dessa pessoa. Quando eu e você não reconhecemos a voz do Senhor, não é que Ele não está conosco, é você que se distanciou dEle. É eu e você que nos distanciamos dEle. Se você tem um contato com alguma pessoa e depois de muito tempo você não tem mais contato com essa pessoa, você talvez não vai nem reconhecer a voz dela. Esse dia eu estava falando com o pastor Fábio e o Gesiel, a gente estava conversando,
Eu estava falando sobre isso, que Ló, que Jó, quando ele perde tudo, ele dizia que só conhecia o Senhor de ouvir falar, e agora ele conhecia o Senhor de verdade, porque ele teve uma experiência com o Senhor. Para ele, o Redentor dele estava vivo, porque ele tinha certeza do que estava vivo. E eu só sei se alguém está vivo se eu tenho experiência com essa pessoa, se eu tenho contato com essa pessoa. Se o Paulinho, ele viaja lá, sei lá, para os Estados Unidos, e ele vai morar lá. Não, varão, fica aqui, varão, com a gente. E ele vai morar lá. Depois de alguns anos, alguém me pergunta assim: Douglas, você tem notícia do Paulinho? Não, nunca mais falei com o Paulinho. Será que ele está vivo? Não tem assim, a gente não pergunta? Eu vou falar assim, eu vou falar a verdade, eu não sei se ele está vivo. Queira Deus que sim, que ele esteja vivo, né? Queira Deus que ele esteja vivo, porque ele tem criança para criar, né? Mas eu não posso dizer se o Paulo está vivo, porque eu não estou tendo mais contato com ele. Jó sabia que o Redentor dele vivia, que ele estava vivo, que ele ia se levantar, que ele ia se levantar sobre a terra, e tudo iria mudar. E a gente vê Noé nesse cenário. Noé segue todas as diretrizes do Senhor, faz a arca, entra na arca e fica ali 370 dias com a sua família. E a Bíblia não relata todo o processo que Noé estava passando, mas irmãos, quem tem animal aí? Quem tem pet, né? Hoje em dia tem que falar pet, né? Quem tem pet aí? Quase todo mundo, né? Falei que eu acho que eu vou abrir um pet shop, porque, irmão, todo mundo que tá abrindo pet shop tá ficando com dinheiro, né? A gente tem que abrir um pet shop aí, Igor. E aí, quando o teu cachorro vai lá, faz a necessidade, às vezes você leva ele na rua, mas às vezes faz na varanda, igual lá em casa. Você vai estender uma roupa, você vai pegar alguma coisa, você sente ali aquele odor, né? Aquele mau cheiro. Imagina 370 dias. Mas a questão também não é essa. Aqui eu estou relatando isso porque a gente precisa entender a dificuldade que Noé e a família passou para cumprir-se o propósito. Hoje a gente não consegue permanecer no Senhor quando vem uma dificuldade. Hoje a gente não consegue permanecer no Senhor quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. Eu não estou falando permanecer, irmãos, é vir ao culto todo domingo não, toda quarta-feira, não estou falando só permanecer no Senhor. Porque se você não consegue permanecer no Senhor, e você pode vir ao culto de domingo a domingo, você não está vivendo ele, você está vivendo o culto. Você está vivendo a igreja, mas você não está vivendo o Senhor. Então viver ele é todos os dias, ter um relacionamento com ele. E a gente não consegue, às vezes, por alguns desafios que a vida nos traz. E a gente não persiste, a gente não consegue continuar. Mas Noé, dentro daquela arca, ele entendia. E aqui eu já entro no meu segundo ponto. Ele tinha fé e confiança. E existe uma grande diferença entre fé e confiança. Porque a fé, ela está ligada naquilo que você não vê, mas você acredita. A fé é a confiança, é a esperança nas promessas do Senhor. É saber que a promessa vai te alcançar. É saber que a promessa vai alcançar a sua casa. Você ainda não está vendo algumas promessas, mas você tem fé que a promessa vai alcançar. E a confiança? A confiança é a fé colocada em prática. A confiança nada mais é do que a prática da sua fé. Vou te dar um exemplo. Alguém que está procurando emprego. Essa pessoa ela tem fé que ela vai conseguir emprego. Só que ela vai para uma entrevista e não passa. Ela vai para outra entrevista e não passa. Ela vai para várias entrevistas e não passa. Mas ela continua vendo ela sendo contratada. Só que nesse meio do processo, às vezes ela desanima. Porque quem procurou emprego ou quem procura emprego sabe. Você vai em 1, 2, 3 e não passa. Aí entra a confiança. A fé é, Senhor, eu vou conseguir o emprego. Eu não estou vendo, mas eu vou conseguir. E a confiança é o processo. A confiança é, eu não consegui ainda, mas o Senhor está me sustentando nesse processo. Confiança é você entregar. Noé,
Ele só ouviu Deus falar, irmãos. Ele teve fé. Se Noé não tivesse fé, não adianta ele ter confiança, porque a confiança é um resultado da sua fé em Deus. Quem não tem fé não consegue ter confiança. Você tem confiança nas coisas terrenas. Você tem confiança no teu carro blindado, que você vai passar no meio de um tiroteio, não vai pegar tiro em você. Você tem confiança nas suas finanças, mas tudo isso é pó, se você não tiver a fé naquele que te deu tudo isso. Então Noé, ele teve fé, porque ele ouviu e acreditou, mesmo sem ver nada. Não tem dilúvios, Deus, não está nem chovendo, não tem nada, não tem indício de nada. Passa 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos, passa 40 anos, passa 50 anos. Mas ele continuou permanecendo, porque ele já não estava só no estágio da fé, ele estava no estágio de confiar. E ele entendia que a confiança era um processo que poderia demorar. A confiança é um processo que pode demorar, irmãos, na minha vida e na sua vida. O que você não pode deixar é que a fé daquele que te prometeu, é a fé naquele que te prometeu que ele vai cumprir. O processo é a confiança no Senhor. Precisamos passar por esse processo e entender que nós vamos alcançar. Só que isso é condicionado à sua obediência. Porque Noé primeiro, ele obedeceu para depois, ele primeiro confiou, colocou em prática para depois viver aquilo que o Senhor tem para ele. Nós só vamos conseguir viver aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Nós só vamos conseguir viver aquilo que o Senhor tem para a nossa casa, para o nosso ministério, se a gente seguir as diretrizes, certo, dentro daquilo que Ele pediu. Quantos hoje viram e falam assim, tu acredita nessa história de Noé? E aí você pode até usar o argumento de que a Bíblia deixa bem clara que é o Monte Ararat, né? Onde Deus colocou a arca, quando começou a descer as águas, e esse monte ele fica na Turquia, só que na verdade é um vulcão que está adormecido já há muitos séculos. E se a gente for olhar, tem estudos que vão mostrar petrificação de tábuas. Não conseguem descobrir se é a mesma tábua que foi utilizada, mas petrificação de tábuas. E não só isso, num monte, irmão, aonde 5.000 metros de altitude, eles encontraram crustáceos petrificados também. E as medidas batem. Mas só que a nossa fé não está baseada numa análise arqueológica. Porque se a gente acabou de falar que não precisamos ver para acreditar, nós não precisamos ver para acreditar. Nós não precisamos ver para acreditar o que Deus fez na vida daquela família. Nós não precisamos ver e ter estudos arqueológicos. A gente faz isso porque é de curiosidade, mas a gente não precisa disso para saber o que Deus fez na vida daquela família. Não importa o que acreditam de você, o que acreditam no seu potencial, não importa se duvidam da onde você vai chegar. Basta você se firmar na fé daquele que te prometeu, daquele que me prometeu. Porque a fé, ela é aquilo que vai te fazer sustentar, para você ter confiança e chegar até o processo final. E a fé não pode se resumir somente na fé de uma bênção, mas na fé daquilo que Ele declarou para as nossas vidas. O que Ele declarou? O que Ele declarou é que estaremos com Ele. O que Ele declarou é que estaremos vivendo com Ele. Independente das tristezas que passamos aqui, independente das dificuldades que nós passamos aqui, a nossa esperança, mesmo que nós não venhamos conseguir aquilo que a gente tanto almeja, porque talvez eu e você vamos morrer sem conseguir tudo que a gente espera. E você está pronto para chegar no final da vida com isso? Quem não está pronto para viver com isso é aquele que firma os seus pés em coisas vãs. Porque se você está na esperança de ter uma vida boa só com aquele emprego que você espera, aí você vai desfalecer se você não conseguir o emprego. Se a sua esperança está só em conseguir aquele recurso que você tanto espera e você não conseguir, você vai desfalecer no final da sua vida.
Se a minha e a sua esperança estiver em algo ou em alguém, fisicamente falando, se essa pessoa um dia te magoar, você não vai conseguir alcançar aquilo que você espera, porque você esperava daquela pessoa aquilo e ela não retribuiu. Mas quando a nossa fé está em um que não mente, que não volta atrás, que não se arrepende daquilo que ele prometeu para mim e para a sua vida, nós chegamos, mesmo sem esses recursos, nós alcançamos, mesmo sem tudo aquilo que a gente esperava, sem conseguir viajar talvez para aquele lugar que a gente tanto quer. Eu creio, Deus ele quer fazer, quer cumprir os desejos dos nossos corações, mas tem desejo que é só do seu coração, que não é desejo do coração dele. E a gente não consegue ouvir às vezes um não do Senhor. A gente é igual a criança birrenta, que quando ouve um não do pai, vira as costas e fala, né? Quem nunca falou aí, eu não sou mais seu filho. Não tem as crianças que mandam uma dessa, né? Eu não sou mais seu filho. Até parece que ele tem esse poder de não ser mais seu filho. Ele não tem esse poder de não ser seu filho. Mas nós fazemos isso, nós viramos as costas como crianças birrentas e falamos, não vou mais na igreja, Deus. Não vou mais servir, Senhor. Não vou mais evangelizar, Senhor. Porque você não teve algo fútil. Sendo que a maior promessa está sobre nossas vidas. A maior promessa, ela já foi feita, ela já foi declarada na cruz. Eu e você não tivemos que fazer nenhum esforço para isso. O que nós precisamos fazer é permanecer confiando. Noé, ele ficou durante aquelas décadas construindo aquela arca. Quantas pessoas olhavam, porque como eu falei, 2 Pedro deixa muito claro que ele foi um grande evangelizador. Irmãos, a gente evangeliza, estamos com os PGs aí, né? Às vezes a gente chama uma pessoa para o PG, a pessoa não vem, a gente já desanima. A gente chama, estou chamando toda semana. Irmão, não é toda semana só não, você vai chamar, não importa. Não veio, chama outro, não veio, chama outro. Porque esse é o propósito que o Senhor nos chamou. Dentro daquilo que Ele tem para nós. E aí a gente vê que a esperança de Noé, ela permanece intacta. Eu não sei o que Deus tem prometido para você. Eu não sei aquilo que Ele confiou nas suas mãos e você não permaneceu. Mas essa é noite de reconciliação. Reconciliação não só com o Senhor, mas reconciliação daquilo que Ele colocou nas suas mãos. E você vai pegar de volta e vai falar assim, Senhor, eu vou até o fim. Aquilo que um dia o Senhor prometeu para mim, o Senhor te trouxe nessa noite, me trouxe nessa noite para dizer, eu vou até o fim. Vai ser difícil, mas eu preciso construir essa arca. Porque se você não construir essa arca, irmão, não existe salvação. Ninguém que permaneceu fora da arca se salvou. Ninguém. Nem os recursos naturais, as árvores, o campo, nada permaneceu vivo. Deus destruiu tudo. E aí, a gente vê que o Senhor ele faz uma promessa antes. E ele fala assim, para não ter que começar do zero, por mais que ele podia fazer isso, ele fez aliança com um. E no final ele diz que não destruiria a terra novamente. Então olha o que a obediência de Noé alcançou. Eu e você estamos aqui hoje pela obediência de um homem. Eu e você estamos aqui hoje pela obediência de uma família. Famílias estão sedentas. Famílias estão precisando estar aqui. Famílias estão precisando conhecer ao Senhor. E talvez o Senhor quer que eu e você sejamos a semente dessa família. Nós vamos alcançar nações. Quando o Senhor promete isso para a gente, pode parecer, não, isso aí foi para Abraão, Senhor. Isso é muito grande para mim. Mas Abraão era homem igual eu e você. Abraão tinha promessas igual eu e você temos. Porque a gente compara muito as promessas antigas com as novas. Parece que Deus não pode prometer novamente aquilo que Ele prometeu para as pessoas antigas.
Ele pode, Ele faz. Só que a diferença é que aqueles homens não pararam no meio do caminho e nós paramos. A diferença é que aqueles homens, eles não se deixavam abalar por qualquer coisa e nós nos deixamos. A promessa de Abraão não é só para Abraão. A promessa para Jacó não era só para Jacó. A promessa para Davi não era só para Davi. Era específica para um momento específico. Mas as promessas elas não diminuem no grau de quantidade ou de qualidade, porque o nosso Deus ele não mudou. As promessas continuam nos alcançando. Cabe eu e você olharmos para o que nós estamos fazendo e falar assim: Senhor, eu me encaixo na sua promessa, porque eu estou cansando, Senhor. Eu estou perdendo a confiança. Eu não estou conseguindo mais entregar, porque nós não estamos permanecendo. Nós pegamos o martelo, nós pegamos ali os equipamentos, começamos a construir a arca, mas paramos no meio do caminho. Só que tem uma coisa que não vai mudar da história de Noé. Isso nem eu, nem você, nem ninguém consegue mudar. O dilúvio vai vir. De forma diferente, mas o dilúvio vai vir. Isso eu e você não vamos mudar. Então o que resta para mim e para você? Estarmos dentro da promessa. Estarmos dentro da arca. Porque isso, a promessa dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, ela também não vai mudar. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas não vai mudar. Isso é tão nítido que o Senhor deixa claro, né? A Raquel que sempre tira uma foto, quando ela vê o arco-íris, e ela manda para mim, e ela fala, a promessa. Aí ela manda a foto do arco-íris, eu penso que ela vai ser romântica, né? Olha, meu amor, que lindo, o arco-íris, né? Oh, pensei em você aqui no arco-íris. Mas ela fala de algo melhor do que eu. A promessa. Depois da promessa sou eu, né, meu amor? E Deus fala, colocarei um arco sobre as nuvens. Toda vez que você vê o arco sobre as nuvens, lembra, irmãos? A promessa, ela permanece sobre as nossas vidas. E por último, para a gente poder encerrar, nem sei que horas eu comecei, mas para a gente poder encerrar, que hoje é um dia atípico, então se terminar cedo não tem problema não. Tá vendo? No linear do esboço. Falei, eu nunca sigo o esboço, irmão. Eu nunca sigo o esboço. Só para seguir o terceiro, para dizer para mim mesmo que eu segui o esboço. Não, eu segui sim, é porque estava aqui na minha cabeça algumas coisas. O Senhor falou comigo forte. Fale da salvação. Devemos fazer o que Deus ordenou a nós, e Ele vai se encarregar de falar com cada um. No versículo 20 a gente vai ver que Deus fala assim. Coloca o versículo 20 para mim, do capítulo, eu acho que é o 8. Bota no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Por favor. Gênesis 8, 20. Não, então é o 7, 20. Vamos lá. 7, 20. Não, 6, 20. É o 20. Ou eu estou enganado? Aí, ó. Não, bota o 9, 20. Ou não é o 20? Não é o versículo 20, eu vou lembrar. A gente vai ver que o Senhor diz que os répteis, que Ele fala assim, vocês vão ser fecundos. Vocês vão ser fecundos e vão multiplicar. Então olha isso. Deus destruiu uma parte dos animais e depois ele guardou alguns e fala que vai restabelecer. Precisava de alguns animais que ele não ia fazer do zero, para que esses animais multiplicassem. E a gente vê o texto que lá no início, com certeza é o 6, mas não é o versículo 20 não. Deus fala assim, porque eu sempre me perguntei isso, irmãos, quando eu era criança e adolescente, eu ouvia
os pastores, os pregadores falar assim: Noé levou 2 de cada espécie, e mais 7, e não sei o que. Eu falei assim: meu irmão, como é que ele chamou todos esses animais? Você nunca se fez essa pergunta, não? Como é que Noé chamou todos esses animais? Jogou comida? O que ele fez? Mas o texto é claro. Deus chamou os animais. O Espírito do Senhor chamou os animais. E por que eu estou falando disso? Nesse terceiro tópico, irmãos, só cabe a gente a fazer o que o Senhor chamou. Noé não se preocupou em chamar os animais, ele se preocupou em colocar dentro da arca. Ele se preocupou em organizar a arca. Os animais o Senhor que levou. O que eu e você aprendemos com isso? Não se preocupe como essa pessoa vai vir. Não se preocupe como eles vão entrar por essas portas. Porque talvez nem você sabe como você entrou por essas portas. Talvez nem você lembra se alguém falou com você. Ou se falou, você falou assim: pô, logo eu era cético, eu não acreditava. Alguém botou um banner, alguém falou, alguém na minha família mandou mensagem. E eu vim. Porque foi o Senhor que te trouxe aqui e você está aqui hoje. É o Senhor que te trouxe aqui. Você que veio por essa primeira vez aqui, foi o Senhor que te trouxe. Alguém fez o convite, ou se não fez, o Espírito Santo de Deus te trouxe. Então existem coisas que nós não vamos ter o poder de fazer, mas aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, sim, nós devemos fazer. Porque é muito cômodo, eu converso muito isso com a minha esposa, é muito cômodo estarmos aqui num culto com um ar-condicionado, ouvindo esse tecladista bonito que já tem noiva, né? Tá aí a Bia? Tá aí a Bia? Não? Já tem noiva. Ouvir uma mensagem abençoada, um louvor abençoado, ter um jogo de luzes legal, e aí pronto, acabou aqui, já estou salvo, vivo minha vida com o Senhor. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Noé entendeu que o Senhor, na verdade, o coração de Deus não era só de salvar a família dele. Não era só de salvar a família dele, uma arca daquele tamanho para salvar só a família dele. Por mais que Deus soubesse que ia centrar só a família. Mas se fosse assim, irmãos, Deus teria feito a arca. Não é, entra logo aí, que eu já estou cansado dessa... Porque Deus já estava já por aqui. Imagina aguentar mais 100 anos aquele povo chato. Mais 100 anos. Fora que a gente tem lá os gigantes que... Os filhos que nasceram gigantes porque se juntaram com as filhas de Deus, os anjos caídos com as filhas dos homens, e a gente tem aquela corrupção ali generalizada. Deus ia aguentar mais 100 anos, ele ia fazer logo e mandar Noé entrar e pronto. Mas Deus, ele deu a oportunidade. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade. Aleluia! Talvez você está vivendo no evangelho há anos, e Deus continua nos dando a oportunidade. Mas só que talvez nós podemos sair daqui e não ter mais essa oportunidade. E essa palavra não é só para quem não é cristão. Essa palavra é para mim e para você. Porque a oportunidade, ela nos é dada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós não sabemos quando, quantas vezes. Mas ela é nos dada todos os dias. Todos os dias que você levanta da sua cama, existe uma esperança. Todos os dias que o Senhor permitiu que você levantasse, não acabou. Ah, Senhor, acabou para mim? Não acabou, porque quem te deu a vida foi Ele. Ele diz quando começa, Ele diz quando termina. Ele que diz quando acaba. Ele que diz quando começa e quando acaba. Então pare de querer dizer para a sua vida aquilo que você não tem poder de dizer para a sua vida, porque você não é o dono dela. É o Senhor que diz quando começa, é o Senhor que diz quando acaba. É o Senhor que disse para Noé quando ele ia fazer, o que ele ia fazer. E para a gente caminhar para o final, Noé desce daquela arca, depois de 370 dias, pisa em terra firme e levanta um altar, um sacrifício ao Senhor. Ele presta um sacrifício ao Senhor com aqueles animais. Porque alguns ele teve que sacrificar, outros ele teve que deixar para procriar, né? Imagina se ele leva só um, não ia ter animal nem para sacrificar. Talvez nem descer da arca ele ia conseguir, porque a gente sabe
Quantos homens que não prestaram o culto da forma que o Senhor direcionou, da forma que Deus deu as diretrizes, e foram fulminados, e foram mortos, porque estavam prestando o culto de qualquer jeito. Nós às vezes viemos e prestamos o culto de qualquer jeito. Viemos para cumprir um horário, porque não tem nada para fazer em casa, eu vou à igreja. Eu vou à igreja porque, meu esposo vai, né? Eu vou, meus filhos estão indo. Mas a gente não vem prestar culto. A gente vem assistir culto. E Noé nos ensina que precisamos prestar o culto a Ele. Noé, naquele caso, faz agradecendo. A gente vê a maioria dos homens na Bíblia, no Velho Testamento, fazendo antes. Noé faz depois, porque ele agradece ao Senhor aquilo que Deus fez. Se envolva no projeto do Senhor para a sua vida. Viva o projeto. Não seja um mero espectador daquilo que Deus pediu para você. O que precisa ser feito vai ser feito com você ou sem você. Irmãos, o que Deus tem que fazer com a humanidade, Ele vai fazer com você ou sem você. Só que Ele nos convida. Ele nos ama tanto que Ele fala assim: meu filho, eu quero que você faça parte disso. Meu filho, eu não quero que você fique de fora, porque o dilúvio vai vir, as águas vão vir, e eu não quero você de fora. Eu não te criei para que você ficasse de fora da minha mesa. Eu não te criei para que você ficasse fora da minha arca. O Senhor nos criou para que nós venhamos estar dentro da arca, e quando as águas baixarem, nós possamos viver o melhor dele para nós. Quando as águas baixarem, nós vamos dizer: a tempestade demorou. A tempestade parecia que não ia parar mais. Quanto mais eu olhava para fora da janela, mais as águas subiam. Quanto mais passava o tempo, pior estava dentro da arca. Essas águas não vão baixar. Mas no capítulo 9 a gente vai ver que o texto diz assim: o Senhor se lembrou de Noé. E o Senhor não se lembrou só de Noé. O texto vai dizer que o Senhor se lembrou dos répteis, das aves e dos animais. O Senhor se lembrou de mim, de você. Você está na arca, mas o Senhor vai soprar o vento e essa arca vai pousar em terra firme. Mas para alcançarmos isso, nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer, nós precisamos seguir aquilo que o Senhor falou. Não sei o que o Senhor quer de mim, só sabe o que o Senhor quer quem tem experiência com Ele, quem vive uma vida com Ele. Obediência em fé é tudo aquilo que a gente vê desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, irmãos. O que faz a vida de um cristão ser o que ele é e alcançar as bênçãos é ter uma vida de fé e obediência. Aquela mulher da botija do azeite, ela não tinha nada, ela estava a ponto de perder tudo. Iam levar os filhos dela, segundo a Reis 4, a gente vai ver isso. Aquela mulher, o diabo estava tentando tirar daquela mulher a única coisa que ela tinha, a única coisa que firmava ela ainda em pensar em viver. E o diabo queria levar a única coisa que trazia esperança para ela. E aquele homem de Deus chega e ela, sem pensar duas vezes, ela obedece, ela tem fé e ela obedece. Fé, obediência. E quando nós começamos a seguir isso, nós precisamos não esquecer do último. Falar dessa fé. Falar dessa fé que ultrapassa qualquer limite. Falar dessa fé que nós não, das coisas que nós não vemos, mas nós já vivemos, porque Ele já declarou. Aquilo que Ele declarou, nada que você venha fazer vai alterar aquilo que Ele declarou. Nada que nenhum governo, por mais forte que ele seja, vai alterar o que Ele falou. Nada do que acontecer de eventos no mundo, porque estamos chegando em dias onde vamos ver coisas o qual a gente achou que nossos olhos não iriam ver. Mas nada disso vai anular a promessa. Nada disso vai anular aquilo que Ele declarou sobre as nossas vidas. Só que enquanto isso acontece, nós precisamos estar dentro da arca. Fique de pé nessa noite.
Deus não esqueceu de mim e de você, irmãos. Deus não esqueceu de mim e de você. Noé viveu dias angustiantes dentro daquela arca, porque a Bíblia, ela não fala que Deus não falou mais com Noé. Deus deu o dilúvio e falou assim: segura a onda. 370 dias, mais de um ano, esperando aquilo que Ele tinha prometido em terra firme. O Senhor não esqueceu de mim e de você. O Senhor nos trouxe nessa noite para dizer: eu ainda lembro daquilo que eu prometi. Eu lembro daquilo que você me pediu. E talvez Ele nem te respondeu ainda, mas Ele ouviu. Ele ouviu. Nada passa despercebido. As pessoas nos pedem coisas, as pessoas falam conosco alguma coisa, a gente esquece. Nós fazemos promessas e nós esquecemos. As pessoas nos fazem promessa e elas esquecem da promessa. Mas Ele permanece com a promessa dEle. Então Ele não esqueceu de mim e de você nessa noite. Vai se cumprir. Mas você precisa entrar na arca. Você precisa entrar na arca. Eu quero chamar aqui na frente, se essa mensagem falou ao seu coração como falou comigo, e você não quer viver mais vendo as pessoas construindo arca e você fora, e você não participar disso, você não viver isso, você que teve promessas e você não consegue mais enxergar, você enxerga só dificuldades, mas você não consegue enxergar mais nada além das dificuldades. A sua visão está turva com tantas dificuldades que você está enfrentando. Deus nos convida a olhar por cima disso. Deus nos convida a você olhar por cima dessas dificuldades. Vem aqui na frente. Se não tiver ninguém, eu vou orar. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Somente dele, mais ninguém. Aleluia. Vamos orar. Seja Como é que é seu nome, meu amigo? Como é que é seu... Rafael. Primeira vez que você vem aqui, Rafael? Legal. Já veio algumas vezes, né? Você é cristão? Se é cristão, benção. Glória a Deus. Rafael já é cristão. Vamos orar pela vida do Rafael, irmãos. Para que o favor de Deus continue alcançando a casa dele. Continue prosperando na vida e na família dele. Senhor Deus, queremos agradecer, Senhor, porque da mesma forma que o Senhor falou com Noé, Tu tem promessa para as nossas vidas. Te entrego a vida de cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Te entrego a vida do Rafael, Senhor, que veio aqui na frente com um coração contrito, uma esperança de viver aquilo que o Senhor prometeu para a casa dele, para a vida dele. E nós decretamos paz sobre a vida dele. Nós decretamos restauração sobre todas as áreas da vida do Rafael, Deus. Restaura, meu Pai, o nosso lar. Restaura o nosso altar, meu Pai. Restaura, meu Pai, a nossa confiança em Ti. Porque pelos tantos problemas que nós passamos, a nossa confiança ficou abalada, sim, Senhor. Nós confessamos. Muitas das vezes, meu Pai, nós pensamos em que não ia acontecer mais nada, que não existia mais esperança, que a nossa vida tinha acabado ali naquele processo. Mas não. Tu és um Deus de obra completa. Tu és um Deus de obras completas. O Senhor não começa nada e não termina. O Senhor vai até o fim. O Senhor vai até o fim. A Tua
Pai, vai até o fim. Nos alcance, Senhor, nessa noite. Nos alcance, Senhor, nessa noite. Perdão, Senhor. Perdão pela nossa falta, meu Pai, de temor. Perdão pela nossa falta, meu Pai, de compreensão. Perdão pela nossa falta de confiança. Perdão pelas nossas palavras, meu Pai, contra o nosso irmão. Perdão pelas nossas palavras, meu Pai, pelo nosso próximo, contra o nosso próximo. Nos alcança, Senhor. Nos alcança, Senhor, para que venhamos viver o melhor do que o Senhor preparou para nós.